Este programa descreve diversas cenas e não é recomendado. Se você tem problema de atenção e sente dificuldade de acompanhar as coisas que falam com você, confira a enciclopédia do caso em substack.com/casos duvidosos. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes tirados de documentos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável, pedimos paciência. Antes de continuar o podcast, eu preciso endereçar alguns feedbacks que estamos recebendo após a publicação dos episódios. Recebemos diversas mensagens, inclusive em nossos WhatsApps pessoais, o que nos preocupou um pouco, já que não divulgamos qualquer número em lugar nenhum. Eu já sabia que o podcast geraria incômodo em forças poderosas da nossa sociedade e que essas tomariam providências. Portanto, para frear as ameaças e intimidações, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Eu não estou vendendo filhotes de pitbull nem shih tzu na OLX por um preço comicamente abaixo do mercado. Dito isso, agora eu gostaria de passar por interações menos ameaçadoras. A Roberta Vasconcelos mandou uma mensagem no meu abandonado Tumblr. Alô, Lucas. Escrevo para vocês de uma choupana nos fiordes noruegueses. Sou de Santana da Baroa Mole, interior de Minas Gerais, e me lembro bem de quando criança escutarmos diversas histórias sobre o soca-fundo. Na minha época, acreditávamos que a criatura era o sorveteiro Valdir, que vendia gelo no pote na pracinha do cemitério e fazia trabalho voluntário limpando a porta da Caixa Econômica. Todo mundo achava ele um pouco esquisito. Por isso, meus 3 tios e 14 primos debulharam ele de soco durante a festa da Baroa Mole. Foi muito soco mesmo. Coisa de esfarelar o osso do rosto ali. Depois o pessoal até começou a chamar ele de bonequinha de areia. Foi nessa festa que eu conheci Johan, o viking moreno que estava na cidade após pegar um ônibus errado em Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro. Vivemos um intenso romance e durante 2 semanas Johan explorou cada centímetro de pecado do meu corpo, profanando todo o meu sagrado. Algo que eu só consigo descrever como espeleologia da carne. Era pegging no almoço e CBT na janta. O Johan teve que voltar para a Suécia para a temporada de pesca do caranguejo coxudo. Mas, felizmente, 1 ano depois, eu tive a sorte de passar em um doutorado em Estocolmo. O podcast de vocês já se tornou um ritual durante nossas faxinas de domingo. Mande um beijo para os nossos maravilhosos filhos, Johan e Johan, para o meu amado Johan e para os nossos gatinhos, o Siga Bem e o Caminhoneiro. Ambos estão acompanhando atentos ao desenrolar do caso. Beijos gelados e cuidado com essa bundinha aí. Muito obrigado pelas belas palavras, Beta. Um beijo para você, para o Johan, para o Johan, para o Johan e para os gatinhos. Agora, solta o som. No episódio anterior, o Esquadrão Torniquete deu um cacete no povo de Pitubinha do Rio Bobo. O promotor Hernani Cidreira voltou do recesso forense e mandou prender o tatuador Bob Lafayette sob suspeita dele ser o soca-fundo. O hipnólogo e terapeuta sexual Siddhartha Popovic foi longe demais com o truque da mãozinha. Seu Bento confessou que mentiu sobre seu ataque sob influência de Paulo Braguilha e, por sua vez, fugiu de Pituba. E uma nova vítima do soca-fundo chegou à cidade mesmo com Bob Lafayette preso. Eu sou Lucas Marçal e esse é o 6º episódio da nova temporada de Casos Duvidosos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare imediatamente, volte e ouça na ordem desde o primeiro. Depois que seu Bento disse a JP de Cesare que sua história de soca-fundo com o ator Paulo Braguilha era conversa fiada, o promotor Hernani Cidreira pediu a prisão preventiva da dupla. Seu Bento foi preso no dia seguinte. Já Braguilha se antecipou e fugiu da cidade. Para a surpresa de muitos, um terceiro suspeito receberia voz de prisão no mesmo dia. O hipnólogo e terapeuta sexual Siddhartha Popovic, famoso pelo truque da mãozinha. O que você vai ouvir agora é um trecho da entrevista dada pelo promotor Hernani Cidreira a Dudu de la Fonte sobre o motivo da prisão de Siddhartha.
Vamos lá, doutor Cidreira, conte pra gente por que o senhor acredita que o hipnólogo Siddhartha pode estar por trás do soca-fundo. Veja bem, Dudu, o que eu percebi foi que as vítimas do soca-fundo, todas, apresentam perda de memória do momento do ataque. E ao mesmo tempo, nós temos um indivíduo na cidade que é notoriamente capaz de apagar as memórias das pessoas. E esse mesmo cidadão, uma vez chamado ao hospital Cosme Damião para ajudar a recuperar a memória dos bêbados do Bar Amigos de Melquisedeque, acabou fazendo o quê? Pagando por completo, mesmo que momentaneamente, as memórias dessas pessoas. Nós tínhamos até ontem no hospital gente que já não sabia o próprio nome, que achava que era a própria irmã, que era a Miss Bumbum da festa da uva leitosa de Paradinha na Embocadura lá em 1968. É a figura de Siddhartha Popovic. Por isso, nós temos sim motivos suficientes para acreditar que ele pode ser a cabeça por trás da criatura. E qual a expectativa agora? Bom, nós temos a milícia da cidade que vai continuar responsável por vigiar e evitar novos ataques. Enquanto isso, a expectativa é que o delegado Figueiredo mobilize a polícia no sentido de continuar investigando, caso Siddhartha não seja o verdadeiro soca-fundo. Eu vou me ausentar em breve para tirar uns diazinhos de férias forenses que eu ainda tenho, mas é coisa rápida. Já já eu estou de volta. Perfeito. Para o Jornal da Manhã, Dudu Della Fonte. A edição do Correio Pitubense de 5 de setembro de 1986 descreve a prisão de Siddhartha como uma ocasião embaraçosa. Como Siddhartha não atendeu às palmas do sargento Vavá no portão, a polícia invadiu a casa. No centro da sala, o casal de agricultores Totonho e Ritinha da Ribeira estava completamente pelado enquanto se preparava para a última tentativa de fazer uma posição sexual conhecida como touro malaio, trazida ao Brasil por Siddhartha em 1976 após uma viagem ao exterior. A matéria afirma que a posição era parte do tratamento de Siddhartha como terapeuta sexual, e a promessa era de que ela ajudaria o casal a se reconectar física e emocionalmente, o que não vem ao caso. Com a entrada brusca da polícia, o casal se assustou, se desequilibrou e caiu em cima da mãozinha de Siddhartha antes que o misterioso truque estivesse preparado. Siddhartha foi conduzido por Rogério Figueiredo e Sargento Vavá, enquanto o cadete Benedito deu uma carona para o casal até o Hospital Cosme Damião. Horas depois, o hipnólogo fugiu do presídio Raposo Leitão, deixando os carcereiros confusos e sem absolutamente nenhuma memória de sua fuga nem de sua chegada ao presídio. Um dia antes, em 4 de setembro, a mais nova vítima do soca-fundo de Rio Bobo chegou ao Hospital Cosme Damião. O menino Josias, levado por sua mãe, Dona Lavínia. Documentos dos exames aos quais eu tive acesso apontam que o menino apresentava amnésia, confusão mental, a ausência do osso escafoide das 2 mãos e uma tatuagem tribal de traço Califórnia na lombar. Em matéria para o jornal Estado de Monas, Josias afirmou à repórter Litoca Moretti que estava na beira da estrada lustrando a espiga de milho atrás da venda de pamonha da família, quando, por volta das 5h30 da tarde, ele sentiu uma forte dor na lombar e perdeu a consciência. Infelizmente, Josias era incapaz de se lembrar exatamente quando foi o seu ataque. O episódio me chamou a atenção, pois teria sido o primeiro ataque documentado a acontecer antes do pôr do sol. Quando soube do caso, o promotor Hernani Cidreira se recusou a liberar o tatuador Bob Lafayette, que estava preso preventivamente sob suspeitas de envolvimento com os ataques do soca-fundo. Eu acho que, sem saber quando Josias foi atacado, o promotor considerou que o episódio poderia ter acontecido enquanto Bob estava solto. E se o ouvinte acha que o clima esfriou no fatídico dia 4 de setembro de 1986, está redondamente enganado. 3 horas depois da descoberta da fuga de Siddhartha Popovic, por volta das 22h30, uma mulher chegava na cidade em prantos. Amparada por populares, ela disse ter sido capaz de fugir do soca-fundo. O nome da jovem era Juliana Serafim, à época com 18 anos. Juliana trabalhava como faxineira de um dos sítios próximos à cidade. Ela disse ao Correio Pitubense que caminhava de volta para o barracão da família quando ouviu vozes animalescas na estrada.
A jovem fugiu para dentro da mata e percebeu alguém se aproximando. Desesperada, ela teria saído correndo, catado o cavaco e caído de um barranco, rolando até a entrada de Pitubinha do Rio Bobo. Quem testemunhou o estado de Juliana não duvidou que ela realmente acreditava ter sido perseguida pelo Soca-Fundo, mas algumas pessoas tiveram dúvidas se realmente tinha se tratado da criatura, se era um bandido comum, ou se a jovem teria apenas pagado de maluca no mato. De qualquer maneira, a fuga de Siddhartha Popovic fez dele um maior suspeito àquele momento. E não demorou muito até que corresse a hipótese de que o hipnólogo teria fugido da prisão e logo depois tentado atacar a jovem. Enviado pelo delegado Figueiredo, Sargento Vavá não encontrou pistas no mato, afirmando à época que tinha dificuldade de fazer hora extra e que o cidadão também tem que ter iniciativa. Então vamos lá. No dia 4 de setembro de 1986, nós temos 5 suspeitos de envolvimento com o Soca-Fundo de Rio Bobo. 3 deles estavam presos: o mateiro aposentado Seu Tunico, o camponês Seu Bento e o tatuador Bob Lafayette. Outros 2 estavam foragidos: o ator Paulo Braguilha e o hipnólogo e terapeuta sexual Siddhartha Popovic, famoso pelo truque da mãozinha. Cá entre nós, a essa altura da minha pesquisa, a sensação é de que o prefeito Juca Menestrel e o promotor Hernani estavam atirando para todos os lados após um episódio de humilhação nacional com Seu Bento. Ao mesmo tempo, eu consigo imaginar o bom povo da terra do milho de pipoca se enchendo de orgulho ao ver a cidade finalmente contra-atacando. Mas será que o contra-ataque foi correto? Aqui, eu sigo tendo minhas dúvidas. Os dias seguintes de Pitubinha parecem ter sido um misto de tensão e otimismo. Vários suspeitos atrás das grades, uma milícia protegendo os limites da cidade e uma polícia confiante na captura dos fugitivos. Uma semana depois, no dia 11 de setembro de 1986, Pitubinha festejava. Era a reabertura do bar Amigos de Melquisedeque. A festa animou a cidade, contando com música ao vivo, brincadeira de pega-pega, dark room e rodinha de choves. Apesar de seguirem não se lembrando da fatídica noite em que o Soca-Fundo teria atacado, os fregueses que receberam alta estavam quase todos com suas memórias remotas recuperadas. Já o lavrador Eu Se Lembro de Tudo seguia não se lembrando de nada. Na mesma tarde, a viatura da polícia chegou à praça tomada pelos populares com um homem algemado na traseira. Era Siddhartha, novamente capturado, todo sujo, com a barba grande, vestido de carioca e sem sua trancinha que tanto sucesso fez na TV Tupi. O povo de Pitubinha cedeu ao revanchismo, dominado por inúmeras doses de tomba matuto. Foi preciso todo o batalhão de polícia para impedir que o terapeuta sexual fosse agredido. Embriagados, os populares arremessaram mesas, cadeiras e coquetéis Molotov na viatura, para o desespero de Siddhartha e de Francesinha. A polícia desceu o cacete na população para recuperar a ordem, fazendo todo mundo se lembrar do esquadrão Torniquete. Assim, às 3h40 da tarde, o delegado Figueiredo e seu efetivo chegaram com Siddhartha ao presídio Raposo Leitão, isolando-o na solitária para que ele não fugisse novamente. Enquanto isso, o camponês Seu Bento, que havia enganado as autoridades com um falso relato sobre Soca-Fundo semanas antes, abordou a justiça com a proposta de um depoimento mais aprofundado. Se eu entendi bem a manobra do lavrador, a intenção dele era ajudar nas investigações e, em troca disso, ganhar algum tipo de tratamento especial no presídio Raposo Leitão. Em depoimento à Polícia Federal no dia 12 de setembro de 1986, Seu Bento afirmou que o depoente fez um acordo com Paulo Braguilha para corroborar com a história do ator em troca de uma entrada no show business e estava arrependido. Que o verdadeiro ataque sofrido por ele teria acontecido em algum ponto de 1984. Que o depoente não se lembra exatamente em que dia foi o ataque, mas sabe que foi na época das Olimpíadas de Los Angeles. Que o depoente viu na televisão o golaço de Gilmar Popoca na Alemanha Ocidental, desligou a televisão e foi capinar sua roça. Que o depoente prefere capinar o lote à noite porque é mais fresquinho.
que o depoente ouviu um zumbido suspeito vindo de dentro da sua cisterna. Que, se aproximando, o depoente não encontrou nada dentro da cisterna, mas que, de lá, olhou para dentro de casa e viu uma forma humanoide na sua sala de estar. Que o depoente pegou sua enxada e caminhou lentamente até sua casa. Que, entrando em casa, o depoente viu o próprio Gilmar Popoca com o uniforme da seleção brasileira em pé no meio da sala. Que o depoente ofereceu café e bolinho de chuva ao jogador Gilmar Popoca. Que Gilmar Popoca fez desfeita, não respondendo à oferta do depoente. Que o jogador Gilmar Popoca teria ficado com cara de susto e apontado para alguma coisa atrás do depoente. Que o depoente sentiu uma respiração em seu cangote e olhou para trás. Que depois disso, o depoente se viu acordando no sofá da sala com a camisa esgurmitada e uma garrafa de tomba matuto caída do lado de um bolinho de chuva cheio de formiga. Que o depoente não viu nenhum sinal de Gilmar Popoca. Que o depoente se confundiu e que esse dia do Gilmar Popoca foi outro dia nada a ver. Que o depoente acredita estar lembrando errado. Fecha aspas. O depoimento de seu Bento foi inconclusivo, não oferecendo avanços no trabalho contra o Soca-Fundo e nem garantindo a ele nenhum benefício. Mas outro relato às autoridades no dia seguinte mudaria de forma definitiva a história do Soca-Fundo do Rio Bobo. Um depoimento de Paulo Braguilha. Na manhã do dia 13 de setembro de 1986, o ator ressurgiu na entrada da cidade. Na matéria do jornal Estado de Monas, a qual eu tive acesso, Litoca Moretti relata que, naquele dia, Braguilha apareceu com uma expressão apreensiva, olhos arregalados e deu poucos autógrafos à população. Ele tinha consigo uma câmera fotográfica e parecia segurar com força alguma coisa em sua mão esquerda. Nos autos do processo, consta que o ator se apresentou voluntariamente à polícia de Pitubinha e admitiu ter inventado a história do ataque de seu Bento. Dentro do presídio Raposo Leitão, ele disse que não estava por trás do verdadeiro Soca-Fundo e reforçou que existia outra coisa mais urgente a informar. O ator afirmou que teria entrado no sítio Tutti Frutti enquanto fugia das autoridades com o objetivo de encontrar alguma pista do paradeiro de Titi Fontinelli e que, lá dentro, ele teria visto o motivo das aflições pitubenses. O sítio Tutti Frutti era uma propriedade grande, composta por um casarão colonial com ampla varanda, um barracão menor que servia como moradia do caseiro, um estábulo então desativado, uma piscina com espaço de convivência, uma sauna e um banquinho de beijar na boca. Paulo Braguilha disse que, dentro da propriedade, ele viu luzes vermelhas acesas no segundo andar do casarão. Conforme se aproximava da entrada, ele ouvia cada vez mais alto uma espécie de canto assustador, performado por várias vozes. Depois que ele entrou na casa, o canto parou. Na sala de estar do segundo andar, iluminado por uma luz vermelha, o ator viu, em torno de uma mesa redonda repleta de estranhos tomos, copos de bebida e peças de um xadrez macabro, 7 pessoas vestindo túnicas e capuzes pretos, realizando o que parecia ser um ritual. Os membros dessa aparente seita falavam com vozes estranhas, incorporavam espíritos profanos e descreviam cenas delirantes do que parecia ocorrer em outro plano de existência, mas que era perturbadoramente próximo da realidade de Pitubinha. Paulo Braguilha disse que ouviu alguma coisa a respeito de uma entidade denominada Aziroth, o Senhor das Trevas, um ser poderoso que teria criado uma monstruosidade chamada o Enteado de Aziroth, com o objetivo de se vingar dos moradores de um pequeno vilarejo. Braguilha então teria se horrorizado ao ouvir um dos membros da seita incorporando o próprio Aziroth, afirmando que as vítimas de seu enteado tinham suas almas, memórias e partes de seus corpos roubadas e que ficavam com marcas satânicas para o resto da vida.
O ator se desesperou quando o Azeroth Incorporado disse que faltavam poucas vítimas para que ele reunisse poder suficiente para assumir sua forma física no plano material, e então destruir não só o vilarejo, mas toda a humanidade. No discurso assustador, ainda foram citadas a espada de Azeroth, o castelo de Azeroth, o culto de Azeroth e o cunhado de Azeroth, que estaria devendo dinheiro à entidade. Braguilha contou que foi aí que ele se lembrou de sua máquina fotográfica, tirou quantas fotos conseguiu e saiu correndo. Depois de ponderar no mato por dias, Braguilha voltou a Pituba. O ator afirmou também ter encontrado um estranho artefato perto do estábulo enquanto se esgueirava até o casarão. Uma esfera irregular com misteriosos números marcados como runas místicas. Enquanto ele contava tudo à polícia, suas fotos eram reveladas. Examinando as imagens, os policiais viram que a cerimônia descrita por Braguilha era real. Ao Correio Pitubense, os policiais afirmaram ter se alarmado. Eles talvez estariam enfrentando não um tatuador ou um hipnólogo, nem mesmo o soca-fundo, mas um ser corrompido pela escuridão. Um arquiteto do caos. Quando as fotos foram reveladas, foi possível reconhecer o rosto de um dos membros do culto de Azeroth. Era seu Venceslauzinho, o caseiro de Titi Fontinelli. No próximo episódio, a polícia faz uma batida no sítio Tutti Frutti. O ritual macabro é investigado e os novos suspeitos vão para o banco dos réus. Aqui, no caso Pitubinha. O Casos Duvidosos é um podcast investigativo em formato storytelling que dá um trabalho danado de fazer. E o seu apoio compartilhando esta obra com seus amigos e familiares faz toda a diferença. Divulgue nas suas redes e mande o link para quantas pessoas puder. O podcast é apresentado por Lucas Marçal e foi criado e roteirizado por Marcos Lopes. A produção executiva é de Marcos Lopes e Lucas Marçal.